Olá, eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar. Este é o seu canal de leitura. E se você ainda não subscreveu, clica lá, subscreva o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma leitura. A nossa leitura de hoje, nós iremos estar dividindo este livro em 3 vídeos. A nossa leitura de hoje vão todas para os alunos da professora Célia. Olá, tá bem? Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Portanto, estaremos fazendo em 3 partes, em 3 vídeos. Este é o nosso vídeo número 1. Vamos lá ler? Bora lá. Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Uma leitura dentro das metas curriculares para indicação para o 6º ano de escolaridade. Como Robinson se fez ao mar pela primeira vez e como naufragou. Há muito tempo, ainda antes de os avós dos nossos avós terem nascido, vivia na cidade de York um rapaz chamado Robinson Crusoe. Embora já fosse crescido e nem de vista conhecesse o mar, sempre desejara ser marinheiro e partir num navio, a visitar longínquos e maravilhosos países além mar. Sentia que só isso o poderia tornar completamente feliz. Porém, o seu pai desejava que ele fosse advogado e conversava muitas vezes com Robinson, enumerando o que terrível lhe poderia acontecer se partisse e explicando-se que as pessoas que se deixavam ficar na pátria eram sempre as mais felizes. Além disso, lembrava-lhe que o seu irmão havia partido e acabara por morrer na guerra. Por esse motivo, Robinson prometeu que renunciaria os seus projetos de ser marinheiro. Mas, em pouco tempo, o mesmo desejo atacou-o de novo, tão tenaz como dantes. Pediu à mãe que convencesse o pai a deixá-lo fazer ao menos uma única viagem. A mãe exaltou-se com o pedido e o pai, ao tomar conhecimento, disse: "Se ele partir, será o maior desgraçado que Deus deixou no mundo. Não posso dar o meu consentimento." Robinson permaneceu em casa mais algum tempo até completar 19 anos de idade, sempre a pensar no mar. Mas, um dia, ao visitar Hull, uma grande cidade à beira-mar, a fim de se despedir de um dos seus amigos que ia para Londres, não conseguiu resistir à oportunidade. Sem avisar aos pais, tomou lugar no navio do seu amigo e fez-se ao mar. Porém, logo que o vento começou a soprar e as ondas começaram a crescer, o pobre rapaz assustou-se e jurou de tal maneira que jurou voltar para casa assim que pusesse os pés em terra firme. E a promessa manteve-se até o vento deixar de soprar. O seu amigo e os marinheiros riam-se e chamaram-lhe medroso. Assim que o tempo se pôs bom e o sol começou a brilhar, esqueceu tudo e decidir acerca do regresso para junto dos pais. Passado alguns dias, o navio teve de ancorar e esperar por vento de feição, quando navegava ao largo da Baía de Yarmouth, na sua rota para Londres. Naquele tempo, não havia vapores e as embarcações só podiam mover-se à vela, de modo que, se havia calmaria ou o vento soprava ao contrário, era preciso esperar, justamente onde estavam, que soprasse vento favorável. Enquanto permaneciam em Yarmouth,
o tempo piorou, desencadeando-se uma grande tempestade. O mar estava tão encapelado e o navio corria tal perigo que acabaram por ter que cortar os mastros a fim de o aliviar e defender dos terríveis balanços. O capitão disparou alguns tiros pedindo socorro. Outro navio que captou o pedido arriou um escaler. Com muita dificuldade, conseguiram acostar e recolher Robson e toda a tripulação pouco antes de o barco se afundar. Finalmente, desembarcaram, todos molhados e em lastimoso estado, tendo perdido todas as suas roupas, salvo as que vestiam. Robson trazia algum dinheiro consigo. Foi para Londres por terra, pensando que se agora voltasse para casa, todos ririam à sua custa. Em Londres, travou relações com um capitão de navios que regressava recentemente de uma viagem à costa da Guiné, como então se chamava a essa parte da África. O capitão estava tão satisfeito com o dinheiro que lá tinha ganho que facilmente o convenceu a apanhá-lo na sua próxima viagem. Robson levou consigo brinquedos, miçangas e outras quinquilharias que pudesse negociar com os nativos. Em troca, trouxe de lá pó de ouro, que se convenceu que em breve faria fortuna. E, mal pôde, partiu para uma segunda viagem. Mas dessa vez não foi tão afortunado, pois antes de chegarem à costa africana, numa manhã muito cedo, avistaram outro navio que lhes pareceu ser um barco de piratas. Tão veloz era sua marcha que, antes do anoitecer, estava próximo do navio de Robinson. Em superioridade de homens e de armas, os piratas rapidamente tomaram o navio e aprisionaram toda a tripulação que não fora morta, tornando-os seus escravos. O capitão pirata escolheu Robson para ser seu escravo pessoal e, chegados à terra, obrigou-o a tratar do seu jantar e a trabalhar na sua casa. Às vezes, também o encarregava de tomar conta do navio, quando este não ancorava no porto, mas nunca o levou consigo em viagem. Viveu assim 2 anos, muito infeliz, sempre a maquinar uma forma de fugir. A certa altura, o capitão passou a ficar em terra mais tempo do que o habitual. Ia à pesca num batel 2 ou 3 vezes por semana, levando consigo Robson, que era muito bom pescador, e um rapazinho negro chamado Shuri. Um dia, ordenou-lhe que pusesse mantimentos, água, algumas espingardas, pólvora e balas num grande batel que os piratas haviam tomado e um navio inglês, e que se aprontasse para ir com ele e com alguns dos seus amigos a uma pescaria. Porém, à última da hora, os amigos do capitão não puderam comparecer, de modo que recebeu ordens para sair do barco com um dos criados do capitão, que não era escravo, o Shuri, a fim de apanharem peixe para a ceia. Robson teria finalmente uma oportunidade de escapar. Falou com o criado, que não era muito esperto, convencendo-o a pôr mais provisões e água no barco, pois afirmava: não devemos tocar no que está destinado ao nosso amo. Em seguida, conseguiu que o criado trouxesse mais pólvoras e bala, porque dizia: não seria má ideia matarem umas aves para comer? Quando já haviam percorrido cerca de 1 milha, amainaram a vela e começaram a pescar. Mas Robson, alegando que ali não conseguia pescar nada, sugeriu que fossem mais adiante. Quando já se tinham afastado tanto da terra que ninguém conseguia ver o que faziam, continuou a fingir que pescava e,
No instante em que apanhou o criado distraído, voltou-se e atirou borda fora, sabendo que o homem nadava tão bem que facilmente alcançaria a terra. Em seguida, partiu a todo pano acompanhado de Shuri, descendo a costa em direção ao sul. Não sabia para que terra se dirigia e só se preocupava em distanciar-se o mais possível dos piratas e ser novamente livre. Velejaram muitos dias e muitas noites, aproximando-se por vezes da costa, porém receavam ir à terra por causa dos animais ferozes e dos indígenas. Avistaram várias vezes alguns leões junto à praia, e uma das vezes Hobson matou um deles, que estava a dormir, tirando-lhe depois a pele para lhe servir de cama no barco. Finalmente, algumas semanas depois, ao seguirem para o sul até o grande cabo, a que chamavam Cabo Verde, avistaram um navio português que os recebeu a bordo. Não foi fácil a Hobson explicar que era porque não sabia falar português, mas todos foram muito amáveis e compraram-lhe o barco, as espingardas e tudo o que tinha. Até compraram o pobre Shuri, que, naturalmente, como escravo negro, podia ser vendido do mesmo modo que um cavalo ou um cão. Assim, quando chegaram ao Brasil, tinham dinheiro suficiente para comprar uma quinta, onde cultivou açúcar e tabaco durante 4 anos, vivendo muito feliz e satisfeito, conseguindo amealhar algum dinheiro. Mas Hobson não era um homem para se contentar por muito tempo. Por isso, quando alguns vizinhos lhe perguntavam se queria ir com o navio às costas da Guiné em busca de escravos, Hobson aceitou, esclarecendo que o pagamento pelo seu trabalho seria feito com alguns escravos para trabalharem na sua quinta quando regressasse. 12 dias depois que o navio se ter feito a vela, rebentou uma terrível tempestade e o barco perdeu o rumo. Ondas alterosas quebraram sobre o tombadilho, varrendo tudo que estivesse solto. Um homem e um rapaz caíram ao mar e afogaram-se. Ninguém no navio acreditava poder salvar-se. Essa tempestade foi seguida de outra ainda pior, e o vento uivava e rugia entre o cordame e o clima era denso, tanta era a chuva e a espuma que se batia contra o barco. Finalmente, ao amanhecer, conseguiram avistar através da chuva impetuosa, mas que quase de seguida o barco bateu num banco de areia. Num instante, as velas rasgaram-se, agitando-se tal fragor que ninguém conseguia ouvir as ordens do capitão. As ondas arremessaram-lhe sobre o tombadilho e o navio embateu na areia tão violentamente que os mastros quebraram-se junto ao convés, caindo depois no mar. O único escaler que restava no navio foi deitado à água com dificuldade e todos se precipitaram para ele. Remaram para a terra, esperando alcançar alguma enseada ou a embocadura de um rio onde o mar estivesse sereno. Porém, antes de chegarem à terra, uma enorme onda cinzenta, alta como a fachada de uma casa, abateu-se sobre eles, escumante e atroadora, virando o barco e lançando-os à água. Robinson era muito bom nadador, mas ninguém conseguiria lutar com semelhantes vagas e só com sorte conseguir chegar à terra são e salvo. As ondas foram lhe empurrando a pouco para a praia, deixando-o, por fim, desamparado e meio afogado, junto de um rochedo. Antes
que outra vaga viesse e o arrastasse para o mar num instinto de sobrevivência, conseguiu saltar e correr. E, de todos os que estavam a bordo do navio, Robinson foi o único sobrevivente. Robinson trabalhava afincadamente para construir uma casa. Depois de ter descansado um pouco, Robinson levantou-se e começou a caminhar com dificuldade, pois já se fazia noite escura. Estava encharcado, cheio de frio e de fome, e não sabia onde dormir, pois tinha medo que algum animal feroz surgisse da floresta e o atacasse durante a noite. Foi com alegria que descobriu que ainda tinha a faca na algibeira. Com ela, cortou uma grande vara para se defender. Em seguida, trepou em uma árvore com uma folhagem espessa e ali se instalou entre os ramos da melhor maneira que pôde, adormecendo profundamente. No dia seguinte, ao acordar, a tempestade tinha passado e o mar estava sereno. Surpreendido, viu que durante a noite a tormenta arrastara o navio para muito mais perto da praia, não muito longe do rochedo para onde fora impelido. Ao meio-dia, já o mar estava completamente calmo e a maré tão baixa que conseguiu chegar muito perto da embarcação. Despiu a roupa que trazia e nadou o resto da distância. Mas não era fácil entrar a bordo, pois o navio encalhara na areia e o convés estava tão alto que Robinson não via maneira de lá chegar. Finalmente, depois de ter nadado várias vezes à volta do barco, descobriu uma corda pendurada na proa e, graças a ela, trepou a bordo. A popa do navio estava tudo enxuta e a água não tinha danificado muito as provisões. Pegou alguns biscoitos e comeu-os. Bebeu um largo trago de água ardente e sentiu-se melhor e com forças para começar a trabalhar. Primeiro, apanhou alguns barrotes de madeira e um dos mastaréus suplentes que estavam nos convés. Passou-os pela borda, segurou-os com uma corda para impedir que fossem arrastados para longe. E em seguida, atou todos os barrotes de maneira a fazer uma jangada, colocando em cima bocados de tábua grossa atravessados. Foi preciso ainda muito tempo até que a jangada tivesse a robustez necessária para poder transportar as coisas que desejava levar para a terra. Por fim, depois de muito trabalho, conseguiu carregar 3 arcas de marinheiro, que arrombara e esvaziara, enchendo-as de pão, arroz, de queijo e de toda a comida que conseguiu encontrar, além de toda a espécie de objetos que pensou poder vir a necessitar. Descobriu também a caixa de ferramenta do carpinteiro e pô-lo na jangada, pois tudo que havia no navio, nada poderia vir a ser útil mais. Em seguida, tratou de procurar roupas, porque, enquanto estava a bordo, a maré subira e levara o seu casaco, o colete, a camisa, que deixara ficar na areia. Também acarretou espingardas, pistolas, pólvoras e balas, bem como 2 sabres ferrugentos. Agora, a dificuldade estava em chegar à terra, pois a jangada não tinha mastro, nem vela, nem leme, estava demasiado carregada e era bastante tosca para que a pudesse governar com os remos quebrados que encontrara. Felizmente, a maré estava a subir e a jangada era lentamente impelida, aproximando-se pouco a pouco da embocadura de um pequeno rio que Robinson não vira enquanto estava em terra. Havia ali
uma forte corrente, com um impulso, atirou a jangada contra o promontório, deixando-a imóvel durante algum tempo e em risco de tudo se perder nas águas profundas. Mas, como a maré continuava a subir, Robinson conseguiu desencalhá-la e empurrá-la para uma pequena enseada, onde a água tinha pouca altura e o fundo era plano. Quando a maré baixou e a jangada ficou em seco e perfeitamente assento no chão, Robinson conseguiu levar tudo para a terra em segurança. Depois de atracar, a primeira coisa que fez foi trepar um monte, a fim de ver em que espécie de região encontrava e de verificar se nela não havia habitantes. Mas, quando chegou ao cume, verificou com tristeza que estava numa ilha, sem nenhuma terra à vista, salvo alguns rochedos e 2 ilhotas dispersas no mar. Não havia vestígios de habitantes, nem de quaisquer outros seres vivos, exceto um sem número de aves, uma das quais decidiu apontar e disparar. Mas não era própria para comer, pois tratava-se de uma espécie de ave de rapina. Em seguida, com as tábuas e as acas que trouxera para a terra, construiu uma cabana muito tosca, onde pudesse dormir naquela noite, e ali se deitou muito confortavelmente sobre a areia. Durante algum tempo, Robinson nadava todos os dias até o navio, construindo novas jangadas e carregando-as com mantimentos, pólvoras, balas, chumbo para cartuchos, 7 mosquetes, uma grande barrica de pão, algum trigo, uma caixa de açúcar, velas, cordas, barbantes, sacos de pregos e machados. Com uma das velas, armou uma bela tenda onde arrumou tudo que fosse suscetível de se estragar com a chuva ou com o sol. À volta dela amontoou todas as vasilhas e outras coisas pesadas, de forma que nenhum animal feroz pudesse aproximar-se dela facilmente. Passados aproximadamente 15 dias, o tempo mudou. Numa das noites, o vento soprou com tal força de manhã, o navio tinha desaparecido para nunca mais ser visto. Mas isso não lhe causou grande transtorno, pois recolhera tudo que podia vir a ser útil. Agora, era tempo de descobrir um local melhor para sua tenda. O sítio onde estava instalado era baixo e próximo ao mar, e a única água que tinha para beber sabia a sal. Olhando em redor, descobriu uma pequena planície com cerca de 100 metros de largura. Para os lados do monte e um extremo de planície havia um grande rochedo, em parte escavado, mas não o suficiente para se poder fazer um abrigo. Fixou ali a sua barraca, encostada ao lado côncavo do rochedo. À frente dela, plantou 2 filas de fortes estacas, em semicírculo, separadas umas das outras cerca de meio metro e aguçadas no topo. Fez esta paliçada tão resistente que tinha certeza de que nada o podia atingir, pois não deixara a porta para sair e entrar serviu-lhe de uma escada que guardava sempre depois de a utilizar. Antes de rematar as extremidades da cerca, trouxe para dentro as provisões, alimentos, armas, pólvoras, balas, armando no interior uma segunda barricada, para abrigar tudo do sol ardente e da chuva. Em seguida, principiou a cavar o rochedo, que não era muito rijo, e daí a pouco tinha uma parte de trás da sua barraca uma caverna, onde julgou prudente arrumar a pólvora. Mais de 60 quilos ao todo, acondicionado em pequenas porções, porque no caso de vir uma grande trovoada, uma faísca poderia provocar uma grande explosão e mandá-los pelos ares, se conservasse tudo na barraca. Robinson estava agora bem acomodado e, como salvara 2 gatos e um cão do naufrágio, não se sentia tão só. Também
tinha arranjado tinta, penas e papel, de maneira que podia escrever um diário. Armou uma grande cruz de madeira, onde gravou com a sua faca a data do desembarque da ilha, 30 de setembro de 1659. E todos os dias fazia um corte no poste, mais longo aos domingos, de maneira a poder, a todo momento, saber o mês e o ano em que se encontrava. Quando os alimentos, descobriu que havia muitas cabras e inúmeros pombos na ilha e Robson não tinha nenhuma dificuldade em caçar tantos quantos fossem possível. Preciso ir. Tendo verificado que a barraca e a caverna eram demasiado pequenas para arrumar todas as coisas que tinha, começou por ampliar a caverna e com pedras e terra que retirava, construiu ao redor um terraço do lado de dentro da estacada. Como tinha certeza que a ilha não havia animais ferozes que lhe fizessem mal, continuou a perfurar sobre o lado direito até abrir, através da rocha, saída para o exterior da paliçada. Seguidamente, começou a pendurar objetos nas paredes da caverna e até fez prateleiras e uma porta para a entrada. Foi uma tarefa muito difícil, que lhe tomou muito tempo. Para cada tábua, tinha de derrubar uma árvore, plainá-la com um machado, primeiro de um lado, depois do outro, até que ficasse com uma espessura conveniente. Desta maneira, aproveitava só uma tábua por cada árvore. Também fez uma mesa e uma cadeira, conseguindo finalmente ter o seu castelo, como lhe chamava, em muito boas condições. Apesar de toda a sua providência, houve contudo uma coisa que lhe escapou. Esquecera-se de especar a caverna à medida que a ampliava, de modo a protegê-la de um desmoronamento. Por isso, um dia teve um terrível susto. Ia sendo morto por um enorme pedaço de rocha solta que caiu e lhe soterrou muitos objetos. Foram precisas várias semanas de trabalho árduo para retirar o entulho e cortar traves bastante fortes para suster o teto. Todos os dias costumava subir ao monte e examinar ao redor o mar solitário, sempre na esperança de avistar as velas de um navio que o levasse de volta para casa. Mas nunca aparecia nenhum e às vezes as lágrimas corriam pelo rosto, com a tristeza que sentia por estar totalmente sozinho. Por vezes até, na sua infelicidade, pensava que, se ao menos tivesse um barco, mais valeria fazer-se ao mar e procurar outra terra do que permanecer onde estava. Contudo, as tarefas que tinha para fazer depressa o afastamento desses sentimentos de tristeza. E assim, a nossa primeira parte da leitura Robson Crusoe chegou ao fim. Não perca a segunda parte no próximo vídeo. Histórias sorridentes estão aqui para lermos todos juntos. Não esqueça de subscrever o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma história. Até a próxima leitura!